Fala galerinha do Me Salva, vamos então para mais uma aula de transformações do estado plano. Aqui a gente vai ver as tensões em torno de um ponto, pessoal. Por exemplo, se eu pegar o ponto aqui e girar, que tensões aparecem? Ah, como assim? Olha só, imagina o seguinte, tá? Eu tenho justamente esse cubinho aqui, tá? E essa face é essa face aqui da frente, que eu tô olhando aqui, tranquilo? Que tá abrindo aquele alfa ali, tá? Digamos que nessa situação eu tenho certas tensões aqui, tá? Uma tensão em X, uma tensão em X, uma tensão em Y e também tensões cisariantes. Vamos colocar aqui assim. Eu estou olhando por cima dele, então não consigo ver bem, tá, pessoal? Vamos fazer o máximo aqui, assim e assim, tá? Tranquilo, tá bem ruinzinho, eu sei, até porque tá tendo que pegar assim, né? Ó, beleza? Então tá, eu estou puxando aqui, ó, sigma X e sigma Y. Digamos que eu esteja puxando e tem essas tensões aí, tá? Mas digamos que os planos que eu quero, que tenho interesse, não é este aqui, nessa vertical assim, e nem este aqui, horizontal desse jeito. Eu tenho interesse nesses planos que estão inclinados aqui, ó. E como é que eu vou descobrir as tensões que são perpendiculares e cisaliantes a esses planos aí? Eu posso pegar e fazer o seguinte, olha só. Eu posso girar esse negócio, o ângulo alfa. Opa, é difícil fazer isso, pessoal. Olha só, girar esse negócio um ângulo alfa aqui, digamos assim, ó, aqui para cá, alfa, tranquilo? E botei ali. E daí eu vou pegar e fazer o seguinte, aqui eu tenho novas tensões, uma tensões num, sei lá, um Y', tá? E uma tensão num X', olha só. Uma tensão num X'. E eu quero saber isso aí, tá? Porque eu tenho interesse na propriedade do material, por exemplo, nessa orientação aqui, pode ser maior, pode ser menor e etc, tá? Então a gente vai fazer isso, ó, a gente pegou aquele plano X e Y, este aqui, tá? E colocou as tensões e eu quero justamente girar isso aí. Digamos que eu cortei assim, ó, este cubinho aqui, cortei aqui numa orientação que eu queria especificamente saber as tensões, tranquilo? Uma orientação com ângulo alfa ali. Cortei isso aqui, tem uma área A, beleza? Se tem uma área A, e isso ali é um triângulo retângulo, ou seja, se isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Ela tem tensões, dá para decompor essa área aqui adjacente e a área oposta, né? Com o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas, beleza? Então aqui vai ficar A cosseno de alfa e aqui A seno de alfa, o oposto e o adjacente. Foi-se então. Eu posso pegar essas tensões que agem nessas faces aqui, olha só. Vai ter essas tensões aqui, vão estar aparecendo aqui também. Olha só, aqui, aqui, aqui e aqui. Elas ainda estão ali, né? Eu só não tinha desenhado elas. X, Y, e tensão em X e assim por diante. Elas estão ali. Então eu posso fazer o seguinte, pegar, e como o meu interesse é justamente nessas tensões que aparecem aqui, um sigma alfa e um tau alfa, eu posso decompor tudo nesses eixos novos, nesses eixos x' e y', porque é ali que eu estou interessado em saber a tensão, tá? Então, por exemplo, eu posso decompor essa tensão em x, tá? Transformar ela numa força multiplicando pela área, por quê? Porque tensão é justamente força por área, então eu posso pegar e transformar isso aí numa força multiplicando a tensão pela área correspondente ao lado. Esse lado aqui tem área A cosseno de θ, multiplicando por sigma x vai me dar uma força, beleza? Então isso aqui são tudo forças agora, tudo multiplicado aqui por A, porque está agindo nessa área aqui por A cosseno de alfa, porque está agindo naquela área ali. Então eu posso decompor tudo nesses novos eixos. Por exemplo, esse sigma x A cosseno de θ, posso decompor nesse eixo aqui, olha só, neste eixo aqui, tranquilo? E assim por diante, eu posso decompor também no eixo perpendicular a ele, que é este aqui, tranquilo? E somar todos esses negócios aí, fazer um somatório de forças nesse novo x' e novo y' aqui, tá? E achar o que eu quero, que é esse sigma alfa e tau alfa em função das outras tensões atuantes. É o que eu vou fazer aqui com vocês agora, pessoal, tá? Digamos assim, vamos decompor o negócio em x, beleza? Se eu pegar e decompor em x, eu vou ter o seguinte, vamos colocar isso aqui junto para ficar observando, tá? Eu vou ter, de um lado,
Vamos ver. Sigma alfa vezes A, essa força aqui, para lá, né? Opa, não está apontando aqui, mas é para lá, tá? É igual a tudo que tiver para baixo nesse ângulo, nesse eixo aqui. Então tá, eu peguei o sigma x vezes A vezes cosseno de alfa e peguei e somei esse aqui, ó, tá? Tá ali. Vezes o cosseno de alfa, por quê? Porque aqui aparece um alfa, ó. Se eu andei tudo para cá assim, aqui vai aparecer um alfa, beleza? Então, decompondo essa força aqui, nesse eixo aqui, tem um alfa ali, vira cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa. Agora, para decompor esse de baixo aqui, olha só, esse de baixo, o sigma y, vou fazer a mesma coisa, olha só. Aqui vai ter a componente que eu quero descobrir, e isso aí, vezes o seno de alfa, vai me dar a componente que está naquela direção ali. Tranquilo? E assim por diante, a gente vai ter isso aqui, até que a gente chega na equação que me dá o sigma alfa, tá? Simplificando várias coisas. Por exemplo, aqui eu tenho cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Aqui eu tenho seno vezes seno é seno ao quadrado. Eu não tenho área nenhuma aqui porque elas estão em comum em todos os termos, então eu posso tirar elas, tá? O tal xy é igual ao tal yx, pelo princípio da reciprocidade, então ele vira um só, eu chamei de xy aqui, e tem 2 aqui na frente porque coloquei em evidência, e essa equação é a que é importante para nós, e essa equação aqui eu peço para vocês que guardem ela, anotem ela num papelzinho separado, tá? E a próxima que vai vir também, porque ela é importante, ou seja, ela me dá a tensão normal em um certo ângulo de inclinação aqui, ó. Eu tenho tensões atuando nesse ângulo aqui, tá? E com um certo ângulo de inclinação, eu tenho outras novas tensões atuando que eu também quero saber. Essa equação aqui te dá essa tensão normal atuando nessa nova direção que tu quiser. Foi-se? Daí assim, pessoal, a gente pode decompor também em y, tá? Que é a mesma coisa, na verdade. Eu vou estar fazendo a mesma coisa. Cadê o negocinho? Tá aqui. Eu vou estar pegando essa figurinha aqui e decompondo tudo em y', tá? Então vai ficar tal alfa vezes alfa, que é essa força aqui, igual a tudo que está para o outro lado. Então vai ficar desse jeito aí, olha só. Fazendo aqui tal yx vezes a vezes cosseno de alfa, que é este aqui, ó, no caso este aqui, decompondo para cá, vai ficar vezes o seno de alfa, tá? Vezes o cosseno, desculpem. E este aqui, este aqui. E este aqui vai ficar aqui vezes o seno de alfa. Tranquilo? E assim por diante, é só um jogo trigonométrico aí, não tem muito problema, tá? Vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, pessoal. Se eu pegar, cortar todas as áreas que estão em comum aqui. Vamos ver. Área comum aqui, área comum aqui. E pegar e usar a seguinte identidade trigonométrica, olha só. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem cosseno ao quadrado, sim? Cosseno ao quadrado de alfa. Aqui a gente tem seno ao quadrado de alfa. Aqui a gente tem seno de alfa vezes cosseno de alfa, tá? E aqui também, seno de alfa vezes cosseno de alfa. Beleza. Seno de alfa vezes cosseno de alfa, tá? É igual a seno de 2α dividido por 2. Então, eu coloquei, ó, seno de 2α dividido por 2, que multiplica justamente isso. Eu peguei esse sigma x e sigma y, coloquei em evidência e tá aqui o resultadinho, tá? Aqui também, o cosseno de 2x, 2α, é igual ao cosseno de alfa ao quadrado menos o seno de alfa ao quadrado. De onde é que vem isso aí? Olha só, aqui eu tenho um tal yx e aqui um tal xy, que são iguais. Então, eu posso colocar os dois em evidência e vai ficar multiplicando justamente isso aí. Vai ficar tal xy, tal xy que multiplica cosseno de x, cosseno ao quadrado de alfa, menos seno ao quadrado de alfa. Xα me confundi aqui, tá? Agora sim, a gente chegou nessa nova equação aqui, que é para tensão cisariante em qualquer inclinação que eu tiver. Tranquilo? Olha o seguinte, essas duas equações, essa aqui e aquela que a gente viu logo atrás aqui, olha só, esta aqui, são equações genéricas. Ela te dá a tensão normal e a tensão cisaliante em função das tensões normais e cisaliantes quando o negócio está direitinho aqui, quando ele está no plano, né? Beleza? Então, assim, isso aí a gente vai poder pegar e fazer algumas coisas com ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é poder derivar isso aí. Se a gente derivar
o sigma alfa em relação a alfa e botar igual a zero, quando a gente deriva alguma coisa igual a zero, a gente quer os valores extremos, tranquilo? E a gente vai ter valores extremos, a gente vai ter um máximo e um mínimo, e isso aqui vai ficar o resultado dessa bagacinha aqui, ó. Quando a gente derivar esta equação anterior aqui, tá? A gente vai ter esse resultado de tangente de 2α aqui, tá? Vamos chamar de tangente de 2α sigma, tranquilo? 2α sigma, tá? Esses alfa sigma aqui, a gente vai ter dois valores, porque vai ser 2α igual a arco tangente disso aqui, né? Dois valores de alfa, né, de 2α, aliás, defasados 180 graus, tranquilo? Se a gente pegar e passar dividindo, a gente vai ter dois valores de alfa defasados exatamente 90 graus. O que significa isso aí, pessoal? Quer dizer que a gente vai ter dois valores de alfa diferentes, tá? E um deles vai me dar o meu sigma alguma coisa e o outro vai me dar o outro sigma, tá? Que sigma são esses? São a minha tensão máxima, tá? E a minha tensão mínima, beleza? Ou seja, quando a gente deriva duas vezes, a gente vai ver que um é máximo e um é mínimo. Tranquilo? Que é assim que a gente faz. Calculando a derivada do tal agora em relação ao alfa, tá? Do tal alfa em relação ao alfa, que é justamente essa equação que a gente estava vendo agora há pouquinho aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter outra expressão para alfa, que eu vou chamar de alfa C, de cisalhamento, tá? Que vai ser justamente o inverso disso aqui, ó. Depois a gente vai ver isso aqui num círculo de Mohr, que chama, que é muito mais fácil de ver. Só que aqui a gente tem que derivar e tem que notar essas coisas, tá? Com isso aqui a gente vai ter dois valores, pessoal, de alfa defasados 90 graus também, tá? Exatamente igual. Só que tem um porém, esses alfas aqui não são iguais àqueles alfas de cima. Aqui a gente está falando de tensões normais e aqui de tensões cisariantes. Qual a diferença entre eles, pessoal? A diferença entre eles é que esses alfas aqui estão defasados 45 graus com relação a esses aqui. Aqui é onde as tensões normais são máximas. Aqui é onde as tensões cisariantes são máximas e mínimas, beleza? Tranquilo? E por que se dá 90 graus aqui? A gente pode pensar no cisalhamento, porque é pelo princípio da reciprocidade, né? Lembra lá quando eu tinha uma face aqui, ó? Uma face aqui e uma face aqui. Se atuasse uma tensão cisariante nesse sentido aqui, atuaria uma também ali, ok? Na outra face. Então, em resumo, pessoal, derivando duas vezes aí, achando esses alfa aqui, a gente tem tensões máximas normais, as máximas tensões normais, tá? Essas tensões normais aí, essas máximas tensões normais que a gente achou num certo alfa aqui, tá? Aí, quando a gente calcular a tensão cisaliante para isso, a gente vai achar igual a zero. Ou seja, a gente vai ter certa orientação, onde a gente só vai ter tensões normais e não tensões cisariantes. Essas tensões normais que não tem junto tensões cisariantes, a gente chama de tensões principais, que é justamente o que eu coloquei aqui. Olha só, a gente não tem tensões cisariantes nesse negócio aí, tá? As tensões principais estão apontando em direções principais, pessoal, tá? E esses planos nos quais elas atuam são os planos ou seções principais, que eu já usei esse termo aí falando no negócio, tá? A gente sempre vai achar três, porque se a gente girar o cubo aqui, ó, indefinidamente, a gente vai, direitinho até que zerem as tensões cisariantes, a gente vai achar uma orientação. Por exemplo, aqui, o carinha fez ali mais ou menos assim, ó, que eu fiz aqui, né? Olha só, nessa orientação aqui, beleza? Nessa orientação aqui a gente achou sigma 1, sigma 2 e sigma 3. O que quer dizer isso? Sigma 1, sigma 2 e sigma 3 são justamente as tensões principais. Onde sempre, pessoal, a gente vai ter que sigma 1 é a maior de todas, tá? Seguida da sigma 2, que é a segunda maior, e do sigma 3, que é a terceira maior, a menor de todas, tá? Então, sigma 1 é sempre a maior, sigma 3 é sempre a menor. E a gente está falando numa escala linear, então assim, ó, não é em módulo, por exemplo, tá? Eu posso ter um sigma 3 de menos 300 e um sigma 1 de 0, por exemplo, tá? Enquanto o sigma 2 é menos 100, sei lá, alguma coisa assim. Só que eu digo assim, olha, essa aqui, para todos os efeitos, é maior do que menos 300, tá? Mesmo que em módulo, em magnitude, esse menos 300 seja maior, tá? O que pode acontecer num estado plano de tensões? A gente pode ter esse tipo de combinação de coisas aqui, tá?
mas sempre a gente vai ter que respeitar que o σ1 é sempre maior que o σ2 e maior que o σ3, tá? Qual é a diferença do estado plano de tensão? A gente sempre vai ter uma face com tensão igual a zero, uma direção principal com tensão igual a zero, tá? No caso aqui a gente tem σ3 igual a zero, a gente pode ter σ2 igual a zero ou σ1 igual a zero, dependendo das intensidades outras que a gente vê. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero ter entendido. Um abraço, tchau, tchau.